Certinho, certinho. Boa noite. A gente vai começar aqui a gravação. Então, primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou a Thaís, eu sou formada pela Universidade Federal da UFMA, né? Universidade Federal do Maranhão. Eu fiz a residência de acupuntura no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e fiz também a residência em medicina da dor lá na USP, né? E hoje eu faço parte do grupo de dor da TS Health, que é uma clínica de reabilitação e performance esportiva aqui em Fortaleza, certo? E hoje eu fiquei com esse tema difícil, né, que dá assim para dar umas 10 aulas só sobre isso aqui, né, que seria essa parte mais introdutória da dor, né, passando pela definição, classificação, a fisiopatologia e um pouco do manejo do paciente com dor. Certo? Então, aqui só um breve roteiro, né, do que a gente vai falar nessa aula. A gente vai falar desses conceitos, certo? Da epidemiologia, da classificação, né, tanto pelo tempo, pelo mecanismo e pela topografia, e o manejo do paciente com dor, que a gente vai dar só uma pincelada aqui no final, para ter alguma noção, certo? Então, a gente vai começar aqui pela definição. O conceito de dor, ele foi sendo mudado, né, assim, com o tempo. Então, primeiro a gente tem aqui uma definição de 1979, né, que é a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou descritos em termos desta lesão, certo? Em 2006, a gente tem essa outra definição aqui, já colocando essa parte mais subjetiva da dor, né? Então, a dor é sempre subjetiva, cada indivíduo aprende a aplicação do termo através das experiências relacionadas a lesões prévias, né? Então, isso aqui já coloca essa característica da dor ser um sintoma que é muito individual, né? E depende das experiências pessoais mesmo, né, daquele ser humano. Então, a definição mais atualizada da IASP, né, foi de 2020, eles adicionaram um detalhe, assim, bem importante, né, ficou semelhante àquela de 1979, mas esse detalhe muda um pouquinho, né, então vamos ver aqui, uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial, né, então na verdade, a dor, ela pode estar ali, mesmo que aquele paciente não esteja em nenhum risco de uma lesão, né? Então, é uma sensação desagradável que se é semelhante, por exemplo, aquilo pode relembrar a pessoa de um momento que ela sentiu dor, e aí ela pode sentir uma dor, verdadeiramente sentir aquela dor, apesar de não ter nenhuma lesão, né? Então, esse novo conceito aí de 2020 engloba essa particularidade do conceito de dor. Certo. E aí a gente tem a dor como o quinto sinal vital, né? A dor é um sintoma que é comum a muitas doenças, então é um sintoma inespecífico, né? Apesar de que a gente consegue, através de uma boa anamnese, né, de uma boa caracterização, às vezes atribuir direitinho aquilo ali a uma doença, mas é um sintoma que é comum a muitas doenças, né? É muito comum em traumas, em cirurgias, indica então uma lesão tecidual ou uma inflamação, né? E, em geral, essa dor cessa com a recuperação da lesão, certo? Isso aqui a gente está falando do que é o esperado, né, digamos assim. E o sintoma principal de várias condições. Então, assim, a dor, a gente fala das síndromes dolorosas, né? Então, são doenças que têm como principal sintoma a dor. Então, a gente tem aí a enxaqueca, a fibromialgia, né, a osteoartrite, a artrite reumatoide e até doenças oncológicas, né, que muitas se manifestam com dor. Tá? Então, quando esse sintoma da dor, ele se torna crônico, né, que a gente vê aqui, ele deve cessar com a recuperação da lesão, né, mas quando isso se torna crônico, então a dor passa a ser a própria doença, né. E alguns detalhes importantes aqui nos conceitos, né, então voltando, a dor é uma experiência pessoal, isso é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, né, porque muitos pacientes de dor crônica, eles se sentem mal compreendidos mesmo, né, porque as pessoas meio que duvidam daquele sintoma, né, sendo que é uma experiência pessoal, então você pode olhar, a pessoa está aparentemente bem, né, mas ela diz
que tem dor, então a gente precisa acreditar naquela dor do paciente, certo? A dor e a nocicepção são fenômenos diferentes, né? Então, o conceito de dor, ele engloba a nocicepção, né? Mas a nocicepção, ela é só uma parte da dor, tá? Então, a dor, ela é influenciada por vários fatores, né? Fatores biológicos, fatores psicológicos e sociais. Então, ela sofre influência da cultura, da idade, do gênero daquele paciente, do estado mental, da cognição, das expectativas que ele tem sobre a melhora ou não daquela dor, certo? E a gente tem essa variabilidade individual, né? Cada indivíduo tem o seu limiar de dor. E a descrição verbal, né, que a gente às vezes se prende muito naquele EVN, né, para o paciente dizer, sua dor de 0 a 10, né, ou mesmo uma descrição verbal de fraca, moderada ou forte, né, é apenas um dos comportamentos para expressar a dor. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque às vezes o paciente fala, ele está fazendo tratamento, mas ele sempre diz que a dor está na mesma intensidade. Mas aí a gente precisa ver, esse paciente melhorou a funcionalidade, né? Ele está conseguindo fazer as atividades básicas diárias, ele conseguiu atingir os objetivos dele em termos de melhora funcional, isso é muito importante, né? Então, e outra coisa que é importante é que a incapacidade do paciente de se comunicar também não quer dizer que ele não esteja com dor, né? Então, isso vale muito para, por exemplo, para recém-nascidos, né? Para idosos, às vezes, que também não têm essa comunicação. Então, a descrição verbal é apenas um dos comportamentos, né? Isso a gente precisa ter em mente, tá? Falando aqui agora um pouquinho sobre a epidemiologia, estima-se que em torno de 30% da sociedade mundial sofra com dor crônica, certo? Então, assim, é muita gente, né? É um problema de saúde pública realmente. A gente vê que dor lombar é o que mais afasta, por exemplo, os pacientes do trabalho, né? Então, eles têm esse grande afastamento do trabalho, onera o sistema de saúde, né? Geralmente são pacientes que vão usar de forma inadequada ou excessiva, né, o sistema de saúde. Tem um prejuízo muito grande para a saúde mental desse paciente, né, e um prejuízo muito grande para o convívio social, tá? Então, é realmente um problema de saúde pública. É mais comum em mulheres, né, e a gente tem aqui alguns preditores do desenvolvimento de dor crônica, que é o tabagismo, né, o uso de álcool, baixa escolaridade, né, e idade acima de 30 anos, tá? Uma coisa interessante, um dado interessante, é que realmente, assim, muitos desses pacientes de dor crônica, eles demoram demais, né? Existe uma estatística em torno de 5 anos, se eu não me engano, para esses pacientes iniciarem um tratamento adequado. Então, na verdade, esses pacientes muitas vezes perambulam aí por várias especialidades, né? E não conseguem um tratamento adequado. Então, muitos deles estão insatisfeitos com o tratamento, né? Então, a gente precisa falar mais, né, dessa especialidade da dor, né? Porque é uma coisa que tem crescido bastante. A gente tem os pacientes cada vez mais vivendo por tempos mais longos com dores ou com doenças crônicas, né? Que podem ser causa de dor. Os pacientes estão tendo uma longevidade maior e vivendo mais tempo com incapacidade, né, e com dor. Então, assim, é uma especialidade que está crescendo muito e a gente precisa falar sobre isso, né, porque muitos pacientes nem têm o conhecimento de que ele pode ir num especialista em dor, certo? E a gente tem uma grande associação entre dor crônica e os diagnósticos psiquiátricos, tá? Então, eu trouxe aqui de um artigo, né, que mostra a associação entre dor crônica e vários diagnósticos do DSM, certo? Então, a gente vê depressão, distimia, ansiedade, certo? Pânico, fobias, agorafobia, né, e transtornos de estresse pós-traumático, tá? Então, existe uma relação entre esses transtornos e o desenvolvimento de dor crônica, né? Às vezes a gente não sabe o que é que começou primeiro, né, mas muitos pacientes também que iniciam um quadro doloroso, eventualmente, né, com aquela grande sensibilização, até porque envolve as mesmas vias de processamento, né, a gente vai ter um paciente que tem, no mínimo, uma ansiedade, uma depressão e insônia. Então, isso é muito comum nos nossos pacientes de dor crônica, certo? Agora aqui, alguns conceitos, né? A taxonomia da dor. Então, vamos lá. A hiperestesia, que é uma sensibilidade aumentada
ao estímulo, não necessariamente doloroso, certo? E a gente tem a hipoestesia, que é uma sensibilidade diminuída ao estímulo. A hiperalgesia, que é a dor aumentada em resposta a um estímulo doloroso, certo? Hiperpatia, que é uma resposta anormal ao estímulo doloroso repetitivo. Então, aqui, como é que a gente vai testar no exame físico, né? Geralmente, com um alfinetezinho, a gente vai testar esse estímulo doloroso, né? Então, essa sensibilidade dolorosa. Aí, aquele paciente, ele vai ter uma dor muito maior do que a esperada, né, na hiperalgesia, e na hiperpatia, você vai fazer aquele estímulo repetitivo e ele vai tendo cada vez mais dor, certo? Então, é uma resposta anormal. Tá? A alodínia é uma dor provocada por um estímulo que normalmente não provoca dor. Então, por exemplo, você só ao toque, né, às vezes aqueles pacientes que não conseguem nem usar uma roupa, né, que só com o vento, às vezes, né, e um toque leve, ou um calor e um frio leve, eles já vão sentir dor, tá? Então, isso é alodínia. A disestesia é uma sensação desagradável, anormal, que o paciente não descreve como dor, mas ele descreve como desagradável, tá? A parestesia é uma sensação anormal em resposta a um estímulo. Não necessariamente é dolorosa, né? Mas, por exemplo, ele pode descrever como uma dormência, um formigamento, né? Então, isso é uma parestesia, tá? Agora vamos para a classificação. Então, a gente tem aqui, primeiro, a classificação temporal, certo? Que é dividir a dor em aguda e crônica. E isso aqui é, assim, primordial, porque é totalmente diferente, certo? Os mecanismos são diferentes, o tratamento vai ser diferente, né? Então, a gente precisa entender isso, tá? Então, o paciente que ele tem uma dor aguda, por exemplo, o paciente que sofreu um trauma, né? E ele tá aí, sei lá, com uma fratura, certo? A dor é um sinal de alerta, né? Ela tem uma função protetiva. Então, ela serve para que o paciente desenvolva comportamentos, né? Para o ser humano, enfim, ou os animais também têm essa função protetiva, né? Da dor, que é promover um comportamento para evitar aquela lesão ou para também promover uma recuperação tecidual. Então, aquele paciente que está com a fratura, ele não vai conseguir, por exemplo, uma fratura na perna, não vai conseguir caminhar normalmente. Por quê? Porque a gente precisa desse mecanismo de proteção para fazer a recuperação tecidual, tá? Então, a dor aguda, ela tem essa função, né? Ela geralmente é para ser, né, autolimitada, enquanto a gente tem aquele estímulo causador de lesão, certo? Então, ela tem ali um limite que ela vai acabar quando acabar aquela lesão tecidual, certo? E a dor crônica, não, né? A dor crônica, ela é uma resposta mal adaptativa. Então, é uma dor que persiste mais tempo do que o esperado para aquele tipo de lesão. Em questão temporal, alguns autores diferenciam isso, né? Acima de 3 meses, acima de 6 meses, em questão temporal, certo? E, assim, na verdade, o que diferencia principalmente é porque ela continua, né? Mesmo na ausência da patologia. Então, aqui na dor crônica, a gente tem uma dissociação muito importante entre o grau da lesão e a percepção da dor. Então, às vezes, aquele paciente, por exemplo, né, com fibromialgia, que você vai olhar, não tem grau de lesão nenhum, às vezes tem, enfim, uma dor miofascial, mas nada, muito importante, e a percepção de dor dele é extremamente alterada, né? Então, a gente tem isso na dor crônica, certo? E, obviamente, isso vai gerar muitas repercussões na vida desse paciente, certo? Então, repercussões na saúde física, na saúde mental, na vida social, na questão afetiva. Então, começa assim, por exemplo, pela imobilidade, né? Isso é uma coisa que traz muito prejuízo para a saúde do paciente, né? Então, ele vai ter um prejuízo na musculatura, né, nas articulações, né, uma dificuldade de ganho de massa muscular, porque não faz exercício, porque tem dor, né, distúrbios do sono, extremamente comum nos pacientes de dor crônica, inclusive é uma das coisas que a gente fala, se você não sabe por onde começar o tratamento do paciente de dor crônica, comece melhorando o sono, tá, porque isso faz muita diferença. Então, distúrbios do sono, depressão do sistema imune também, dependência de medicações, isso é uma coisa que infelizmente é muito comum, né, nos nossos pacientes de dor crônica, perda da independência para as atividades de vida diária, então muitas vezes esse paciente,
Aí vem também a questão mental e social, né, que esse paciente vai se sentir ali muitas vezes inútil porque não consegue trabalhar, muitas vezes se sente um peso na vida das pessoas, dos familiares, né, é uma perda na independência, então é uma questão aí social que mexe muito, tá? O isolamento da sociedade, né, acaba que esse paciente vai se isolar porque ele não consegue fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, né? E aí vem ansiedade, depressão, outros transtornos mentais. E é aquela questão, né, do uso excessivo ou inadequado do sistema de saúde. Muitas vezes o paciente que tem dor crônica, ele vai ficar procurando, assim, uma causa, né, às vezes ele vai achar que ele tem uma doença muito grave, então vai usar excessivamente aquele serviço de saúde para ir atrás de uma solução, de um diagnóstico, enfim, certo? E a classificação pelo mecanismo, né, a gente tem aqui a dor nociceptiva, né, que é uma dor por lesão de tecidos, tipo pele, músculo, vísceras, órgãos, né, articulações, ossos, tendões. Então, você imagina que, por exemplo, um trauma, e o paciente vai ter ali a lesão da pele, às vezes vai ter uma fratura, né, tudo isso é uma dor nociceptiva, né, nociceptiva somática. E a gente tem também a dor nociceptiva visceral, que aí é proveniente já das vísceras, né, que ela tem um mecanismo um pouco diferente, tá? Tem algumas particularidades. E aí a gente entra como exemplo essas questões, né? E a dor neuropática é uma lesão ou doença do sistema nervoso somatosensitivo. Então, assim, a dor neuropática, ela pode ser por conta de uma lesão ali do sistema nervoso periférico ou central, né? Num exemplo, por exemplo, de lesão do sistema nervoso periférico, seria uma neuropatia do trigêmeo, né? A gente tem a síndrome do túnel do carpo, compressão do nervo mediano, certo? A gente tem polineuropatia diabética, tá? E do sistema nervoso central, por exemplo, um AVC, né? Que a gente vai ter uma dor de características centrais, tá? Então, tudo isso são dores neuropáticas, certo? A dor nociplástica já é, assim, a mais complicada de todas, né? É um conceito relativamente novo, porque a gente não tinha explicação para algumas doenças que não têm nem lesão de estruturas neurais e não neurais, né? Mas aquele paciente tem dor. Então, ela é uma disfunção do processamento doloroso, né? Então, causada por alteração da nocicepção sem ter nenhuma evidência de lesão. Então, isso ocorre, por exemplo, na enxaqueca, na fibromialgia, né? Nessas dores lombares idiopáticas, em algumas dores orofaciais. Então, a dor nociplástica é realmente, assim, eu diria que a mais complicada, né? E aqui a gente tem, né, de novo, aquela divisão que eu falei entre somática e visceral, dentro da dor nociceptiva, né? Que da somática seriam dessas várias estruturas, né? Osso, músculo, tendões, então, e a visceral, né, já seria uma dor, por exemplo, de uma pancreatite, né, de uma. Ops. Então, uma dor de uma pancreatite, ou então de um infarto, né? Então, a gente tem essas dores provenientes das vísceras, tá? E aqui a gente classifica topograficamente também, né? Pela localização. Então, por exemplo, o segmento cefálico, é orofacial, é uma dor torácica, é uma dor abdominal, é uma dor em membros. Então, a gente fala assim, quando a gente vai dar um diagnóstico de dor, a gente começa desse jeito, né? É uma dor aguda ou crônica, né? Nociceptiva, neuropática ou nociplástica ou mista, que é muito comum. A gente tem dores mistas, aí a gente coloca, por exemplo, vamos supor que é uma dor num paciente que tem câncer de próstata e ele tem uma dor óssea por uma lesão na coluna. Como é que a gente vai dizer, né? É uma dor crônica, como a dor óssea, ela é uma dor mista, né? Então, uma dor crônica mista, provavelmente, né, com características nociceptivas e neuropáticas. Aí vamos supor que seja um componente nociceptivo mais importante nesse paciente, né? Então, uma dor crônica mista com um componente nociceptivo predominante, certo? Localizada na coluna lombar.
secundária a um câncer de próstata, certo? Então, essa vai ser a descrição da dor desse paciente, tá? E agora, né, vamos aqui para a parte mais complicada, que é a fisiopatologia, dá para a gente falar, assim, umas 3, 4 aulas só de fisiopatologia, né, porque aí entra toda a parte da modulação da dor, né, dos sistemas inibitórios, das vias ascendentes, então, é muito receptor, muito neurotransmissor, então, assim, a fisiopatologia da dor é muito rica, tá? Então, o que eu vou tentar fazer aqui é dar uma resumida, né, para estimular também vocês a estudarem esse conteúdo, né, tendo já um pouco de base, né, e também para dar mais curiosidade mesmo, né, de estimular vocês a irem atrás esses detalhes mais aprofundados da fisiopatologia da dor, que eu particularmente acho muito interessante, tá? Então, vamos lá. Como eu tinha falado, a nocicepção é apenas uma parte do conceito da dor. Então, o que é a nocicepção? A nocicepção é a resposta normal, né, esperada ali, a uma ativação dos receptores de dor, que são relacionados a diversas estruturas, sejam elas somáticas ou viscerais, né? Então, a nocicepção, a gente tem aquele modelinho, por exemplo, da inflamação, né? É bem isso. Então, a gente tem uma lesão, e aí a gente vai fazer uma atração de monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos, vai ter ativação de enzimas COX, vai ter vasodilatação, vai ter, né, então, células sanguíneas também sendo recrutadas ali para essa região, e liberação de várias substâncias algeogênicas. Então, a gente tem a histamina, serotonina, tem as proteases, bradicininas, as tão conhecidas prostaglandinas, né, tem a serotonina, o ATP, então o H+, né, também nesses meios ácidos. Então, assim, a gente tem ali um monte de liberação de substâncias algeogênicas quando a gente tem uma lesão tecidual, certo? E isso vai ser captado ali no aferente primário, que aqui vai ser o nociceptor, né, vai passar ali pelo gânglio da raiz dorsal, né, que é o DRG aqui, e vai ser transmitido para a medula espinhal, tá? Então, essa é a nocicepção. Nocicepção é a captação dessa, na verdade, essa transmissão toda dessa, dessa transmissão neuronal ali, desde a periferia até o sistema nervoso central, até a percepção da dor, tá? Então, isso é a nocicepção. Então, vamos resumir aqui de novo, a gente tem um estímulo nociceptivo, certo? Aqui, por exemplo, fogo, né, a pessoa levou uma queimadura, então a gente vai ter os aferentes primários, que são os nociceptores, né, captando aqui esse estímulo e fazendo uma transdução desse estímulo, né, em potencial de ação, e esse vai ser transmitido aqui, passando pelo DRG, chegando no corno dorsal da medula, onde aqui vai ter, né, a conexão com o neurônio de segunda ordem, vai sofrer influência aqui dos sistemas inibitórios descendentes, né, então, a modulação aqui na medula espinhal, e aí ele vai subir aqui nas vias ascendentes, né, pelo trato, os tratos espinotalâmicos, principalmente, né, vai subir ali até o tálamo, e o tálamo vai dividir essa informação ali para o córtex, onde vai acontecer a percepção da dor, tá? Então, resumidamente, é isso. Mas tem muitos e muitos detalhes, né, dentro dessa fisiopatologia. Vamos começar aqui, então, da transdução. A transdução é a detecção e transformação deste estímulo nociceptivo em um sinal neuronal. Que como que a gente faz isso, né, para transmitir de um neurônio para o outro, é através de um potencial de ação, né, de membrana, que ele vai ter esse estímulo sendo transmitido ali desde o nociceptor na periferia, tá? Então, ocorre ali nas terminações nervosas livres dos aferentes primários, né, e as fibras que vão transmitir essa informação da dor são as fibras do tipo C e do tipo A delta, são as mais importantes para a gente na dor, e elas vão responder a esses estímulos na periferia, né, de calor, de frio, um estímulo mecânico, né, seja de pressão, e estímulos químicos também, que seriam o meio ácido, né. Então, a gente tem aqui os aferentes primários, que são os nossos
conhecidos nociceptores, né, que vão transmitir esses potenciais de ação quando eles são ativados por esses estímulos na periferia, certo? E essa ativação por uma lesão tecidual real ou potencial, né, ocorre, né, por temperaturas extremas, ou seja, acima de 42 graus, ou abaixo de 15 graus, certo? Estímulos mecânicos intensos e estímulos químicos, tá? E a gente também tem os nossos receptores, que são chamados de silenciosos, né? Então, eles são ativados apenas quando tem uma sensibilização já ali por conta de um processo inflamatório, né? Isso vai ter a ver ali com a hiperalgesia primária, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Então, aqui os tipos de fibras nervosas, né? Só para a gente lembrar que existem vários tipos de fibras nervosas, e o que interessa mais aqui para a gente seria a fibra A delta, né? Que é uma fibra mielinizada, tem uma velocidade de condução aí, intermediária, né? E ela é responsável por essa dor mais aguda, certo? Uma dor rápida, que a gente chama de primeira onda, e resposta ao frio, tá? Já a fibra C, ela é responsável por essa dor contínua, ou segunda onda, e pelas respostas ao calor, certo? Então, fibra A delta e fibra C. Aqui de receptores, eu trouxe mais para vocês terem uma noção do quanto que nós temos diferentes receptores, né, e é realmente bem complexo, certo? Mas aqui vamos falar dos receptores de potenciais transitórios, né, então a gente tem vários receptores que são ali de canais, né, de íons, então cálcio, sódio, magnésio, né, então, por exemplo, os TRPV1s, que são bem conhecidos, né, ativados pelo calor, né, ativados, por exemplo, pela capsaicina também, a gente tem os de frio, né, e também ativados pelo, por exemplo, pelo mentol, né, a gente tem também outros receptores que são receptores acoplados à proteína G, tem receptor de histamina, receptor de serotonina, né, a gente tem os canais iônicos também, de sódio, voltagem, dependência, tem os canais de potássio, que são muito relacionados, né, como a gente sabe ali, a essa estabilidade neuronal, né, do aferente primário, então ele vai modular também essa fase aí da transdução, certo? E agora, né, passou ali a transdução, que é essa captação desse estímulo da periferia pelos nossos receptores, a gente tem a transmissão, que é a condução desse estímulo ao sistema nervoso central. Então, eles são conduzidos desde os nossos receptores ao sistema nervoso central pelas fibras aferentes periféricas, né? E aqui a gente vai ter uma importância do trato de Lissauer, né, que são esses ramos aferentes primários que vão entrar ali na medula espinhal, predominantemente delas raízes dorsais, né, e vão formar o trato de Lissauer, que vai se dividir em ramos rostrais e ramos caudais e vão se projetar ali nos neurônios do corno dorsal da medula espinhal. Então, a gente tem aqui, né, o corno dorsal da medula espinhal, que é formado por essas lâminas de Hexet, né, as lâminas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e a gente vai ter aqui o trato de Lissauer, né, que vai correr aqui no corno dorsal da medula espinhal. Então, falando aqui da modulação da dor, a gente tem vários mecanismos, né? O primeiro mecanismo que foi proposto para essa modulação da dor foi a teoria do portão de Merzacki-Wall, né, que é bem conhecida. Então, a gente tem aqui, essa teoria propõe que o estímulo doloroso, ele pode ser inibido ali a nível da medula espinhal, certo? Então, o neurônio de projeção, quando ele é ativado, ele manda uma mensagem para o cérebro, que é uma mensagem normalmente proporcional ao estímulo que ele vai receber dos aferentes primários, certo? Só que aí a gente tem aqui esse neurônio inibitório, certo? Que quando ele está muito ativo, ele vai inibir a ativação desse neurônio de projeção, conseguindo assim modular a dor, certo? E isso acontece aqui a nível da medula espinhal, tá? Outras formas que a gente tem de modulação ali na fenda sináptica, né, que é onde acontece essa transmissão ali do neurônio da primeira ordem para o de segunda ordem, a gente tem o sistema endocannabinoide,
né? A produção da anandamida e do 2-AG, que são endocannabinoides, na membrana pós-sináptica, eles vão agir ali nos receptores pré-sinápticos e vão agir também aumentando essa recaptação de neurotransmissores excitatórios que estão ali em excesso na fenda. Então, aqui a gente tem uma importância do sistema endocannabinoide e as células da glia, né? As células da glia vêm sendo, assim, ganhando muita importância dentro da fisiopatologia da dor nos últimos anos, né, que têm sido mais estudadas, com uma grande importância ali na sinapse neuronal, né? Então, as células da glia, elas produzem endocannabinoides, elas participam ali da recaptação e do metabolismo do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório muito importante, e ajudam, assim, a diminuir a transmissão da dor, tá? Então, aquele conceito que a gente tinha daquela sinapse bipartite, que era que era a fenda, né, entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Então, agora a gente tem um a mais aí, que é a célula da glia, né, que são os astrócitos, né. Então, eles são extremamente importantes aqui na modulação dessa fenda sináptica, certo? A gente também tem o sistema opioide aí na modulação, né, extremamente importante, que tem receptores desde a periferia até o sistema nervoso central, né? Então, o sistema opioide participa ali agindo na substância cinzenta paraquedutal e tem efeitos analgésicos também via catecolaminas e serotonina, certo? E a gente tem o sistema dopaminérgico, que também participa dessa modulação. Então, a ação da dopamina em receptores D2, ela promove analgesia, né? E a dopamina é muito importante também quando a gente vai estudar dependência por opioides, por exemplo, né? Porque a dopamina participa ali desse circuito de recompensa, né? Tudo mediado pela dopamina, porque quando a gente tem esse alívio da dor, a gente, pelos opioides também, a gente tem uma liberação muito grande de dopamina, né? Então, esse tônus dopaminérgico fica alterado no paciente, por exemplo, que tem dependência de opioides, certo? E aí a gente chega, né, ali já no final, que é chegando, né, no córtex para ter a percepção da dor. Aí é que entra a bagunça mesmo, né, que antes a gente achava que era ali. Chegou do tálamo, foi para o córtex somatosensitivo, pronto, é isso, é a nocicepção, e é ali que vai acontecer a percepção da dor. Só que não é bem assim, né? Hoje a gente trabalha muito mais com esse conceito da neuromatriz de dor. Então a gente sabe que, na verdade, existem muitas áreas, existem conexões de diversas áreas do córtex na percepção da dor. Então, é muito influenciada pela parte também de memória, pelo sistema límbico. Então, por isso que a gente tem uma grande associação também com esses transtornos mentais. Então, não é um canto só que vai ter a percepção da dor, não é só o córtex sensitivo, né? Então, tem todos esses locais, né? O tálamo, os gânglios da base, o córtex insular, córtex pré-frontal, né? O córtex cingulado anterior, córtex motor primário e sim o córtex somatosensitivo. Aí a gente também tem aqui a participação da PAG, enfim, né? A gente sabe que é um sistema muito mais complexo do que a gente achava antigamente, né? Então, hoje a gente se fala muito mais nisso, a neuromatriz de dor. Então, o tálamo, né, que a gente fala que aqui vai subir pelo trato espinotalâmico, vai chegar aqui no tálamo e vai ser distribuído, o tálamo funciona como um centro distribuidor dessas informações sensoriais, né, que vai mandar mensagens para o córtex somatosensitivo, mas também para o sistema límbico, né, e o sistema límbico ali, principalmente o córtex pré-frontal, tem muita relação com esse sofrimento que é relacionado com a dor, né, então essa dimensão mais afetiva, tá? E de novo, né, a nocicepção, ela é um conceito bem menor ali dentro do conceito inteiro da dor, que é uma parte também do sofrimento, que tudo isso determina ali o comportamento doloroso, tá?
Então, a dor ela tem várias dimensões, né? A gente tem essa dimensão mais sensitiva, discriminativa, que entra aí a nocicepção. A gente tem uma parte mais afetiva, avaliativa, que entra em muito o sistema límbico, né? E a parte cognitivo simbólica, que vai depender, né, aquela variabilidade muito grande do limiar de dor, porque aquilo tem a ver com as experiências sofridas por esse indivíduo, pela memória, né? Então, toda essa parte cognitivo-simbólica, certo? E agora a gente vai falar dos mecanismos que acontecem, né, na dor crônica. Então, isso aqui é como deveria funcionar, né, essa transmissão aqui da nocicepção. Mas o que é que acontece quando a gente tem esse paciente sofrendo aquele estímulo doloroso repetitivo, né? Então, a gente tem uma sensibilização, certo? E aí a gente tem uma sensibilização desde a sensibilização periférica até a sensibilização central, até as alterações que podem ocorrer no córtex, né? Então a gente já sabe, por exemplo, com estudos de ressonância funcional, que a gente tem alteração ali da organização cortical nesses pacientes que sofrem com dor crônica, né? Então, isso é bem interessante a gente ver essa neuroplasticidade que tem aí no paciente com dor crônica, certo? Aí aqui a gente vai falar da sensibilização periférica, né? Que ela ocorre por ou um processo inflamatório do tecido periférico, ou por conta de uma patologia do sistema nervoso periférico, né? A patologia do sistema nervoso periférico vai estar ali aquela dor neuropática, né? E quando a gente tem um processo inflamatório que está durando ali mais do que ele deveria, né? A gente tem uma dor inflamatória, certo? E assim, não deveria durar, né? Como a gente viu ali naquele mecanismo da dor aguda, o nosso corpo deveria solucionar aquela lesão e parar de ter dor. Por isso que a gente tem as citocinas anti-inflamatórias, né, que vão evitar essa sensibilização do neurônio periférico. Mas aí a sensibilização ela ocorre como uma resposta mal adaptativa a esta dor crônica, que são influenciadas também por outros fatores, né? Então a gente sabe que, por exemplo, a disbiose, a síndrome metabólica, né? Tudo isso são fatores que aumentam a inflamação e que podem predispor o desenvolvimento dessa dor crônica, dessa sensibilização que ocorre ali, é, é, aumentando aquelas citocinas inflamatórias na periferia, certo? E aí, como é que a gente vai tratar a dor inflamatória? A gente vai tratar com os AINES, que vão agir nas prostaglandinas, a gente trata com corticoides, que bloqueiam a liberação de substâncias inflamatórias ali pelos mastócitos, e com os analgésicos simples, que eles, na verdade, eles não vão interferir na reparação tecidual, mas eles vão ter uma ação na dor, certo? E aí, a gente tem aqui um mecanismo que a gente chama de hiperalgesia primária, participando aí da sensibilização periférica, né, que a hiperalgesia primária, ela ocorre por conta da persistência desse estímulo doloroso, né, causando uma resposta aumentada naquele local da lesão, que era aquilo que a gente tinha falado bem lá no começo, né, a gente vai ter uma hiperalgesia. Então, esse paciente vai responder a um estímulo que era para dar um tanto de dor ali esperado, ele vai ter bem mais dor do que era esperado, né, para aquele estímulo que ele está sofrendo. E isso aí por conta dessa hiperalgesia primária, né? Então, ela ocorre por conta da sensibilização do aferente primário por conta de agentes químicos, certo? E aí é mais restrito mesmo ao local da lesão, certo? Pode ter uma participação ali também do sistema nervoso simpático, e aqui a gente tem um neurotransmissor importante que é o fator de crescimento nervoso, né, que ele vai induzir o brotamento de fibras nervosas ali naquele local, vai aumentar os neuropeptídeos, né, excitatórios, e vai sensibilizar os nociceptores, né, participando aí da hiperalgesia primária. E a gente tem o mecanismo da sensibilização central, certo? Que é a sensibilização central, ela vai ocorrer por conta de um estímulo intenso e repetitivo dos receptores,
Um aumento da excitabilidade, né, e eficácia da sinapse, então ali a sinapse vai se tornar mais excitável, né, aquela membrana vai estar mais excitável nas vias nociceptivas centrais, e aí isso vai causar alterações ali na clínica do paciente, que vão ser a alodínia, como a gente falou lá, que é uma resposta em que o paciente vai sentir dor a um estímulo que não é doloroso, e a hiperalgesia também, né, que é uma sensação aumentada ali da dor a um estímulo doloroso, né. Então, essa sensibilização central vai ocorrer ali por conta desse estímulo doloroso, intenso e repetitivo, que vai sensibilizar os receptores, tá? E essas alterações, elas podem ser temporárias ou permanentes, né? A depender do quanto que isso vai durar, né? Por quê? Porque vão tendo, no final, assim, vai se ter uma alteração fenotípica mesmo dos neurônios, vão alterando ali os receptores, né, a sensibilidade desses neurônios. Então, essas alterações fenotípicas tornam muito difícil que a gente tenha uma solução para esse paciente que tem dor crônica. Então, a gente fala que a dor crônica, ela é como qualquer outra doença crônica. Por quê? Porque a gente vai ter que tratar o paciente, muitas vezes, pela vida toda, né? Porque a depender de quanto tempo ele está sentindo essa dor, a gente vai ter alterações fenotípicas, a gente vai ter alterações no córtex. Então, esse paciente, ele tem uma resposta maladaptativa que alterou ali a sensibilidade dele e o limiar, né, o limiar da dor, que muitas vezes a gente não consegue reverter, né? Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente vai tratar um paciente de dor crônica, de falar para esse paciente, de realmente alinhar as expectativas, né? Porque às vezes o paciente chega para a gente com 10 anos sentindo aquela dor e na expectativa de que agora você vai resolver, né? E muitas vezes a gente não tem essa capacidade, tá? Porque tem todas essas alterações aí que, em alguns casos, são permanentes, certo? Então, isso é sensibilização central. E alguns fenômenos aqui que ocorrem na sensibilização central também para a gente entender. Então, a gente tem a ativação dos neurônios WDR, que são os neurônios de ampla faixa dinâmica. Eles são neurônios que precisam ser sensibilizados ali para poder serem ativados, né? Então, eles passam a responder a estímulos nociceptivos e não nociceptivos, né? Que isso aí, por exemplo, é o que gera a alodínia, né? E a gente tem esse fenômeno do wind-up, que é um fenômeno eletrofisiológico que vai ocorrer ali nas fibras C, que vai aumentando, né? Aumento da resposta mediante aos estímulos frequentes. Então, a gente tem uma somação temporal ali, né, dentro desse fenômeno eletrofisiológico, que conforme você vai tendo muito tempo ali com aquele estímulo, chega um momento que ele dispara o tempo todo, né, que qualquer mínimo estímulo vai disparar ali aquele potencial de ação, tá, por conta dessa somação temporal. Então, isso se chama wind-up, certo? A gente tem os receptores NMDA, que são muito importantes aí, né? A gente tem vários medicamentos que atuam ali em NMDA, e eles se tornam mais excitáveis também na sensibilização central, né? E, de novo, aqui a micróglia, né, que tem sido bastante também estudada aí a sua importância, né? A micróglia e os astrócitos, eles liberam substâncias pró-inflamatórias ali na medula, né? Então, isso faz com que comece a ter uma expansão do campo receptivo, acometendo segmentos medulares adjacentes, né? Por exemplo, aí, como é que isso ocorre? A gente tem um paciente que tem uma dor crônica ali, que acaba pegando, vamos supor, o segmento de L5, né? E aí você começa a ter uma sensibilização que vai pegando os níveis adjacentes,
né? Então, você começa a sensibilizar o nível acima, o nível abaixo, então, né, S1, você começa a sensibilizar L4, e aí você vai tendo uma expansão do campo receptivo, né? Aquela pessoa começa a ter uma dor numa área maior do que a área que, na verdade, estava ali primeiramente a lesão, né? Então, isso também tem a ver aí com a ativação da micróglia e com a sensibilização central ali nos níveis de segmentos medulares, certo? E aí, a gente lembra desses estudos, né, de ressonância funcional que eu falei, a gente vê, né, que a gente tem, por exemplo, nos pacientes com dor crônica, uma diminuição da substância cinzenta, principalmente ali no córtex pré-frontal, na ínsula, no córtex cingulado anterior e médio. Então, essas áreas, elas são áreas de processamento e regulação da dor, do humor, da cognição. Então, é por isso que, por exemplo, nos pacientes com fibromialgia, eles vão ter muita alteração de humor, muita alteração cognitiva, né? Porque isso tem a ver com toda essa neuroplasticidade que vai ocorrendo nesse paciente que está ali sofrendo com muitos anos de dor, certo? E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho do manejo, né? Eu vou focar aqui no paciente com dor crônica, né? E falar só um pouco mais introdutório mesmo, né? Não vou entrar ali muito no tratamento de cada uma é, das doenças, né? Enfim, porque não, não vou ter esse tempo para isso, mas para a gente entender mais ou menos como é que a gente começa, né? Esse manejo do paciente com dor crônica, tá? Então, a primeira coisa, né, o que é mais importante é a gente entender quais os mecanismos que estão envolvidos, que praticamente é isso que vai definir o nosso tratamento. A gente precisa saber se é uma dor nociceptiva, se é uma dor neuropática, se é uma dor nociplástica, ou se é uma dor mista, que tem ali algum componente predominante e que eu preciso agir, por exemplo, pegando por exemplo, nociceptiva e neuropática, né? Ou então nociceptiva e nociplástica, e a gente vai precisar ver, né, certinho qual que é aquele componente predominante. Tá? Isso é o mais importante mesmo, para a gente começar a tratar um paciente com dor crônica, certo? E aí, a gente tem que estabelecer os objetivos do nosso tratamento, que é conversar com o paciente e dizer, olha, o que é que você quer com esse tratamento? Tipo, ser bem objetivo. Ah, eu, sei lá, vamos supor que um paciente que tem lombalgia, um senhor que tem lombalgia e ele quer segurar o neto dele nos braços, brincar com o neto dele. Então, pronto, isso é um objetivo palpável ali para a gente definir com esse paciente, né? Até para a gente poder conseguir que esse paciente veja uma melhora no tratamento, né? Então, é essa questão da gente ver a funcionalidade, né? Estabelecer esses objetivos. Então, nunca prometa para o paciente que o objetivo é zerar a dor dele. Isso é muito difícil num paciente com dor crônica, é uma responsabilidade enorme, e você dizer isso para o paciente muitas vezes vai gerar frustração, porque essa dor vai voltar, né? Estamos falando aqui de pacientes de dor crônica que já têm alterações fenotípicas e que muitas vezes são permanentes, certo? Então, é estabelecer os objetivos desse tratamento e alinhar as expectativas do paciente, certo? E aí, depois, a gente vai identificar presença de crenças disfuncionais. Então, aí é que a gente entra com muita importância desse paciente ser acompanhado com um psicólogo também, né? Porque muitas vezes esses pacientes têm crenças muito disfuncionais, né? E aí, eu particularmente gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, né, da TCC, que funciona super bem para os nossos pacientes de dor crônica, mas, independente disso, eu acho que não importa muito a abordagem terapêutica, é muito importante que esse paciente tenha um acompanhamento psicológico, tá? Independente do que ele prefira ir dentro de abordagens. Mas, falando aqui de crenças disfuncionais, o que a gente percebe muito nos nossos pacientes de dor crônica?
São pacientes que têm muito esse catastrofismo, certo? Muitas vezes eles são muito tudo ou nada, né? Muito absolutista, que é isso, né? Ou eu vou ter zero dor, então é a pior dor do mundo, ou eu consigo fazer essa atividade aqui do jeito que eu quero fazer, né? Frequência que eu quero fazer, ou então eu não consigo fazer nada, só consigo ficar deitado na cama o dia inteiro, né? Então, esse pensamento absolutista. E eles têm muito foco seletivo negativo, que é focar nas coisas ruins, né? Então, é um paciente que vai estar sempre ali repetindo, apesar dele ter melhorado, vamos falar, esse vozinho, aí agora ele consegue brincar com o neto dele, consegue pegar ele nos braços, consegue levar para passear, e aí à noite ele ainda sente um pouco de dor, tem que tomar um remédio para dormir, enfim, e aí ele não consegue ver essa melhora, porque ele vai focar nesse aspecto negativo. Certo? Então, isso são crenças disfuncionais que precisam ser trabalhadas no paciente de dor crônica, e isso é fundamental, tá? Não esquecer de tratar as comorbidades. Também é outro ponto muito importante, certo? A questão da insônia, como eu falei, né? Geralmente, quando a gente não sabe por onde começar, a gente começa ali tratando o sono. Então, a privação de sono, ela gera um estado pronoceptivo, né? Então, o paciente que tem insônia, que tem um distúrbio do sono, que tem apneia do sono, enfim, isso vai diminuir a produção de substâncias do sistema modulador descendente, certo? Então, esse paciente, inevitavelmente, vai ter uma piora da dor se ele não dorme bem, tá? A gente percebe isso no nosso dia a dia também, né? Dormir errado, dormir de mau jeito, eu tô uma semana que eu não tô dormindo bem, você começa a ter um monte de dor muscular. Então, assim, é muito importante essa questão do sono, primordial, tá? Outra questão, os transtornos de humor. Então, muitas áreas, como a gente viu ali, do processamento da dor, ali dentro da neuromatriz de dor, elas são compartilhadas com áreas que se tornam disfuncionais nesse paciente que tem depressão e ansiedade, né? Então, fica uma coisa alimentando a outra, tá? Então, a gente tem que agir ali nos transtornos de humor também, certo? O sedentarismo também é outro problema, né? O paciente de dor crônica, ele entra nesse looping infinito de eu tenho dor, não consigo me exercitar, e aí eu sou sedentário e isso piora a minha dor. Então, a gente precisa muito quebrar esse ciclo, certo? A gente precisa explicar para o paciente que ele vai piorar da dor, muito provavelmente no começo, quando ele começar a fazer exercício, mas que a longo prazo isso vai ser muito benéfico para ele. Por quê? Porque o exercício ele favorece a modulação endógena de dor, né? Então a gente já sabe desses monte de benefícios que a gente tem do exercício, e fora as questões mesmo de aumento da massa muscular, de aumento da massa óssea, né? Que isso vai ser muito benéfico para o paciente, tá? Para além de tudo isso, ele realmente favorece aquela modulação endógena de dor, né? A obesidade, né, e a síndrome metabólica, como a gente já tinha falado também, a desbiose também, por exemplo, são estados inflamatórios. Então, isso vai diminuir o limiar de dor daquele paciente que já está ali inflamado, então ele já está ali mais sensibilizado, certo? Então, a gente precisa agir em todas essas comorbidades. E aí, outras coisas que também muitas vezes são importantes, por exemplo, o hipotireoidismo, né? A gente precisa tratar bem o hipotireoidismo, paciente que tem uma hipofitominose com deficiência de B12, por exemplo, que tem uma neuropatia periférica por conta da deficiência de B12, a gente vai precisar tratar, né? Então, uma artrite reumatoide, que vai precisar de um tratamento específico ali. Então, a gente precisa tratar essas comorbidades, porque senão a gente não vai ter um tratamento adequado para esse paciente de dor crônica. E, por último, mas não menos importante, trabalhe com uma equipe multidisciplinar. Isso é primordial, né, no paciente que tem dor crônica, porque a gente não dá conta de todos esses aspectos, né, do paciente com dor crônica. Então, a gente precisa de uma equipe multi, a gente precisa de reabilitação, a gente precisa dessa abordagem psicoterápica, certo? Às vezes a gente vai precisar ali de um psiquiatra também, né? Aí a gente tem o médico da dor, a gente tem quem faça intervenção em dor,
E a gente tem, né, ali cada um também dentro de suas especialidades, ali na ortopedia, traumatologia, enfim, trabalhando em algumas doenças específicas. Então, é preciso uma equipe multidisciplinar, né, porque são muitos aspectos e aí a gente vai precisar juntar ali o máximo de força possível para tratar esse paciente de dor crônica, certo? Então, é isso, tá bom, pessoal? Eu quis trazer aqui de uma forma um pouco mais introdutória mesmo, certo? Porque é muita coisa, né? Mas eu espero que isso dê aí uma boa estimulada, né, em vocês para poder estudar esse assunto, tá bom? Queria agradecer também, né, por esse convite de dar essa aula para vocês. Também estou à disposição, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar por e-mail. Se vocês quiserem também alguma dessas referências, né? Podem me mandar por e-mail, tá bom? Que aí eu respondo sem nenhum problema, tá certo? Se quiserem discutir caso também, estou lá à disposição para vocês. Certinho? Então, muito obrigada. Boa noite. Vamos encerrar aqui a gravação. Tchau, tchau.